Tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele que me dá força. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos para o nosso cafezinho espiritual. Hoje vamos escutar a história do carvalho. Você conhece uma árvore chamada de carvalho? Pois é, essa árvore é usada pelos botânicos e geólogos como um medidor de catástrofes naturais do ambiente. Quando eles querem saber o índice de temporais e tempestades ocorrentes numa determinada floresta, eles observam logo o carvalho, existindo no local, é claro. Naturalmente, o carvalho é a árvore que mais absorve as consequências de tempestades e temporais. Quanto mais temporais e tempestades o carvalho enfrenta, mais forte ele fica. Suas raízes naturalmente se aprofundam mais na terra e seu caule se torna mais robusto, sendo impossível uma tempestade arrancá-lo do solo ou derrubá-lo. Ao absorver as consequências das tempestades, a robusta árvore assume uma aparência disforme, como se realmente tivesse feito muita força. Muitas vezes fica com uma aparência triste. Cada tempestade para um carvalho é mais um desafio a ser vencido e não uma ameaça. Numa grande tempestade, muitas árvores são arrancadas, mas o carvalho permanece firme. Assim é que nós devemos ser. Essa história nos ensina que devemos tirar proveito das situações contrárias à nossa vida. E assim nos tornaremos mais fortes, um pouco marcados, muitas vezes até com aparência abatida, porém mais fortes, com raízes bem firmes e profundas na terra. Por isso, quando olhares pela janela o lindo alvorecer, lembra-se que não há o que temer diante das adversidades da vida, que estão presentes na sua vida, ou que se apresentarem neste novo dia, porque Deus está contigo. Ele te protegerá. Se você está passando por lutas muito grandes por estes dias, lembre do carvalho. É só mais uma tempestade que lhe tornará mais forte e mais experiente na fé, com a força do próprio Deus que virá em seu auxílio. Como terminamos de escutar, o carvalho mostra para nós que diante das adversidades, das dificuldades, ele se mantém firme e forte. É um convite para nós, diante de tudo aquilo que muitas das vezes passamos em nossas vidas, momentos difíceis,
que possamos contemplar o mistério da cruz, porque é dali que conseguimos fazer a experiência da força que vem do próprio Jesus. Essa força que nos leva a caminhar, a dar respostas firmes de nossa fé. E nós podemos escutar nesse momento o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do mar. Então, os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca, onde Jesus já se encontrava, e outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que nós morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: cale-se, acalme-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: quem é esse homem, a quem até o vento e o mar obedecem? Vemos nesse evangelho Jesus convidando os discípulos para irem para o outro lado do mar. Esse outro lado significa terra dos pagãos. Jesus então convida os discípulos a viverem não como pagãos, mas como aqueles que estão acreditando em todo ensinamento que Jesus veio trazer e, sobretudo, no testemunho que ele tem dado com a própria vida. Aquilo que ele fala, que ensina, ele vive. E os discípulos agora são chamados também a dar o seu testemunho. E este mar representa também todo o caos interno e externo. Os discípulos precisam aprender a lidar com todo o caos. E nós podemos dizer que nesse tempo de pandemia que estamos vivenciando, está se tornando para muitos tempos de caos. Mas nós podemos aproveitar desse imprevisto, desse acontecimento, para tirar ensinamentos. Sabemos que Jesus, ele se aproveita de todas as situações que acontecem em nossa vida para revelar o amor do Pai por cada um de nós. Mas os discípulos, eles estavam com a presença de Jesus dentro da barca, mas quando aconteceu a tempestade, eles tiveram dúvida da presença do senhorio de Jesus. E vão até Jesus e dizem: não te importa que nós morramos? Assim também nós, quantas das vezes, nos colocamos inúmeras perguntas em tempos de crise, mas precisamos aproveitar dessas perguntas, que muitas das vezes não têm respostas, para reinventar o caminho que devemos percorrer, caminho de conversão,
caminho de mudança, caminho de parar de olhar para nós mesmos e olhar para os outros. Nós não vamos nos salvar sozinhos, mas vamos nos salvar juntos. Por isso precisamos olhar para a necessidade dos outros. E nós também vemos que Jesus diz para os discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Não podemos nos deixar vencer pelos medos que vêm em nossa vida nesse tempo, mas precisamos renovar a nossa confiança nesse Deus que esteve sempre presente na vida do seu povo. Lembramos então o povo hebreu, quando saiu do Egito e passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto, porque Deus estava com eles através do líder Moisés. Também o profeta Isaías nos diz: quando tiveres que atravessar as águas, eu estarei contigo. E nós vemos aí então Jesus alertando os discípulos para a importância da fé, do não se deixar vencer pelo medo. E os discípulos, ao ver que Jesus acalma a tempestade, ficam se perguntando: quem é esse homem? E nós também devemos nos perguntar, assim como Jesus certa vez perguntou para os discípulos: quem sou eu para vocês? E Pedro, que nós festejamos ontem, Pedro e Paulo, e nós também podemos assim responder como Pedro, quando Jesus pergunta: quem sou eu? Podemos dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus. Pedro, ele professou a fé, mas ele também vacilou. Mas o fato de ter vacilado não o fez parar no caminho, parar nos medos, nas incertezas, mas ele retomou o caminho. E nós também, pela fé, precisamos retomar o caminho, nos aproveitar desse tempo de pandemia para fazer dele um tempo de cultivar a interioridade, a escuta de Deus, a escuta dos outros, a escuta da palavra de Deus que quer trazer vida para cada um de nós. E você, jovem, se você me escuta nesse momento, se por acaso você sente o chamado de Deus em sua vida, não relute, aprofunde ainda mais a escuta desse chamado e dê o seu sim generoso. Se você deseja fazer um acompanhamento vocacional, um discernimento, pode nos procurar. Procure as Irmãs Mínimas da Paixão ou procure o padre, o pároco de nossa paróquia São Pedro do Mar. E desde já nós agradecemos esse momento que estivemos juntos e que Deus nos dê um dia muito abençoado. Amém. Amém.